Fala pessoal, tudo bom? Conforme prometido, agora eu vou apresentar a aula extra para vocês e eu tô aqui na porta para começar pelo exercício da soleira que eu falei, tá bom? Então como é que é esse exercício da soleira? A gente tem aqui uma entrada de uma porta com batente, né? E a gente vai imaginar que tem uma membrana aqui que pega toda essa região como se fosse algo quase intransponível. Então existe aqui uma membrana que eu vou cruzar para o outro lado dela, e quando eu cruzar é um outro ambiente. Eu estou fazendo de propósito ao contrário, só para vocês visualizarem melhor. Então eu vou dedicar um tempo aqui para ficar no meu imaginário criando essa membrana, visualizando como se tivesse uma película para ser transposta. E eu fico visualizando essa membrana e imaginando que do outro lado é uma sala de ensaio de teatro, um ambiente artístico. E do lado de cá é a vida cotidiana. Então eu vou alimentando essa ideia desses ambientes que são diferentes e que a partir do momento em que eu cruzar para o lado de lá, eu estou entrando nesse outro ambiente com essa outra atmosfera. E quando eu cruzar para o lado de cá de volta, a mesma coisa. Mas imaginem ao contrário, né? Eu estou só filmando dessa maneira para facilitar a visão para vocês. Então, eu visualizo, eu me conecto primeiro com as minhas energias cotidianas nesse ambiente de fora. Eu vou me conectar com minha vida, meus problemas, minhas contas para pagar. E lá dentro é um ambiente neutro, disponível. E eu posso sentir essa membrana se eu quiser, tentar sentir ela. E em algum momento eu tento atravessar a minha mão. E eu boto só a minha mão lá para dentro. E tento sentir a diferença. Pode ser claro para alguns, para outros não, mas tudo bem. Vai experimentando e de repente tira. E depois tenta uma outra mão, imaginando ela atravessando essa membrana. E ficando só a mão lá dentro, como se fosse um portal. E eu tiro a minha mão, cruzo ela de volta. Depois eu posso fazer isso com o meu pé. E aí em algum momento, eu devagarzinho vou cruzar, atravessar essa membrana. E aqui eu começo a me conectar com essa ideia de zerar, de estar disponível. A ideia de um ambiente com muita potência artística. Um ambiente onde a ficção é o foco. Depois eu posso fazer esse exercício novamente para fazer o contrário. Então eu estou aqui, me conectei com várias energias, boas e ruins, mas tudo fictício. E eu vou fazer o exercício oposto, de atravessar essa membrana para deixar tudo lá, do lado de dentro, e me conectar aqui com, novamente, a minha vida real, meu cotidiano. Voltar para as contas e boletos. Certo? Claro que eu posso trazer algo se eu quiser desse ambiente. Mas o ideal é a gente saber separar, usar essa membrana para separar. Tá bom? Dito isso, agora vamos inverter novamente o eixo aqui, vamos entrar. Eu vou passar agora o exercício para vocês da construção dos personagens, o famoso prometido. Vou fechar a porta aqui. Então, primeira coisa a fazer, como sempre, eu vou colocar sem música dessa vez, para vocês me ouvirem bem e começarem a acostumar também a treinar sem música, para quem está acostumado com música. A primeira coisa é eu relaxar, cada um vai fazer o seu alongamento, trabalhar a respiração, começa trabalhando de olho fechado. Quem já está muito craque pode, se quiser, trabalhar de olho aberto, mas eu recomendo quem está começando a trabalhar de olho fechado, até para encontrar esse relaxamento, os pés alinhados com a bacia, meus ombros relaxados. Pareceu até dancinha do TikTok agora, né? Meus ombros relaxados, eu posso fazer uma massagem na laringe se eu estiver sentindo alguma tensão no trapézio. Cada um vai fazer um pouco o seu relaxamento bem suave, em pé. E
girando a cabeça e tudo mais, com as mãos, com o rosto e trabalhando também a respiração. E aí começa a inspirar pelo nariz e expirar pela boca, fazendo todo esse exercício que a gente trabalhou nas aulas anteriores. E vai começar a se conectar com o seu corpo energético. E a partir do momento que se conecta com o seu corpo energético, potencializa ele. Deixa ele vibrando aí bem claro. Essa luz e energia, como se fosse uma outra camada do meu corpo, muito potente. Vamos fazer uma pausa aqui. Antes disso, eu vou passar para vocês um exercício em que vocês vão pesquisar alguns arquétipos, tá bom? São arquétipos meio comuns, meio clichês, mas vocês vão utilizar ele para trabalhar, tá? Então, como eu já escolhi o meu, eu vou continuar trabalhando aqui, mas depois eu vou falar para vocês escolherem o de vocês também. Não tem uma orientação sobre isso, é mais alguma coisa que vocês queiram, desejem trabalhar, tá bom? Como eu já escolhi o meu, eu vou começar a trabalhar com o arquétipo do vampiro, tá bom? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, eu estou me concentrando, eu estou me conectando com o meu corpo energético, e aí eu começo a sentir esse corpo energético como essa camada externa ao meu corpo físico. E aí eu vou abrindo o olho devagar. Eu posso experimentar aquele exercício de levantar só a mão do corpo energético, depois a minha mão acompanha. De repente a minha mão física vai, a do energético volta. Eu posso trabalhar isso para ir me conscientizando dessas duas potências. A minha potência mais física e a mais metafísica, tá bom? Isso fica livre para quem quiser trabalhar. Feito isso, vai abrindo o olho devagar, mantendo essa conexão com esse corpo e vai imaginar atrás de vocês o arquétipo que vocês escolheram, virado de frente para vocês, a um passo de distância. Então agora aqui atrás de mim, por exemplo, tem esse vampiro. E vai tentando, no seu imaginário, de olho aberto mesmo, detalhar ele. O seu arquétipo, que você escolheu. Os olhos, nariz, traz a imagem forte, mas também a essência dele. O que ele passa para você? E aí fica um tempo conectado, e quando você achar que está mais ou menos conectado, que está claro, dá um passo para trás, e aí vocês viram um só. E fica aqui um tempo. Fica um tempo. Sente aí a reverberação dessa união. E quando quiser, começa a fazer pequenas ações para depois explorar o espaço. Pode ser olhando para as mãos, pode ser percebendo... Matei meu amigo aqui, meu outro vampiro aqui, que é o mosquito. Vou aproveitar para ligar até o ventilador. Então, aproveita para olhar as mãos, olhar os pés, fazer pequenos gestos como acenar para alguém ou apontar para alguém. Quando tiver à vontade, começa a caminhar pelo espaço, vai explorando. Sempre que a imagem se perder, eu paro, posso fechar o olho se quiser ou deixar o olho aberto, me conecto com ela novamente, deixo ela bem nítida, posso destacar ela de mim para fazer isso se eu quiser. E aí quando ela estiver bem clara, aí eu me conecto novamente com ela, me uno a ela novamente. E aí eu deixo lá reverberar em mim um tempo. As mãos, os pés, eu vou mapeando tudo que está reverberando em mim. E aí eu começo a caminhar pelo espaço, eu vou fazendo pequenas ações. Você pode cumprimentar alguém na rua, dar uma boa tarde, boa noite. Olá, seja bem-vindo, que bom te receber aqui.
pode comprar alguma coisa, falar com um cachorrinho na rua. Começa a fazer pequenas ações, bem simples, nada elaborado, só para você ir experimentando esse arquétipo, tá bom? Olha o vampiro aqui, me pegou bem no pescoço. Dá pra ver? Ó, danado. Foi só trabalhar o arquétipo do vampiro que o meu familiar aqui me... Então vamos lá. Eu estou trabalhando aqui agora com esse vampiro. Então eu fui fazer uma piada agora e me desconectei um pouco dele, certo? O que eu faço? Eu posso me destacar dele, que é o que eu estou fazendo agora. Visualiza ele bem nítido. Novamente. Esse meu, por exemplo, está diferente do que às vezes eu costumo ver. É um outro vampiro. Ele tem um tom de pele bem diferente. Tem uma coisa quase meio desenho animado um pouco, por acaso. Não é normal, mas esse tem. E aí quando eu estiver pronto, eu me uno a ele. E aí vou fazer pequenas ações pelo espaço, vou trabalhando, tá? E aí vocês vão fazer isso por um tempo. Conforme estiverem fazendo isso por um tempo, em algum momento vocês vão parar, depois de trabalhar um tempo. Vão remover como se fosse uma roupa esse arquétipo, pendurar em um cabide imaginário, perceber que ele está lá pendurado como se fosse uma segunda pele, né? Como se fosse uma roupa mesmo, um traje de mergulho, por exemplo, que é completão, e ele está lá pendurado agora. E ao se destacar, você zerou aqui, certo? Quem estiver ainda sentindo um pouco preso, pode pegar, vestir novamente, separar de novo, ou dar uma alongada, dar uns pulinhos, inspira, expira, mas deixa lá. Deixa bem nítido, bem claro onde ele está pendurado. Como é que é esse cabide? O meu é um de metal meio quadradinho, tá? Eu estou vendo ele pendurado com a cor dele como se fosse uma roupa. Deixa ele lá. Não esquece onde é que está no espaço isso não, tá bom? E aí agora, o que você vai fazer? Você vai começar a selecionar aquele chakra que ficou mais claro para você. Como assim, Vitor? O que quer dizer isso? Aquele que quando você estava passando do primeiro ao sétimo chakra, foi aquele que você se conectou mais facilmente. Que ele te deu um estímulo muito mais forte. Esse chakra aqui, quando eu trabalhei, foi muito assim, eu senti uma energia, senti uma mudança comportamental, psicológica, de sensações muito forte. Então, beleza. Esse é o chakra mais claro para você. Mais claro no sentido de que ele está muito claro a resposta dele ao seu estímulo de trabalhar com ele. Tá bom? Então, você vai selecionar esse primeiro. E aí começa a trabalhar ele. Eu, por exemplo, estou selecionando agora o primeiro explodido. A título de exercício. Então, estou trabalhando o primeiro explodido. Lembrando que o primeiro, ele explode para baixo, o sétimo explode para cima. Todos os outros explodem para frente. Certo? E a implosão, o primeiro implode para dentro, ou seja, para cima, a partir do períneo. O sétimo, que é lá em cima, ele também implode para dentro, que no caso dele é para baixo, a partir do topo da cabeça, do coronário. E todos os outros, se eles explodem para frente, eles vão implodir para onde? Para dentro e para trás, certo? Então ele começa implodindo e depois continua. O fluxo ele é sempre infinito. Ele não termina no meu corpo, nem numa parede, nem nada. Ele é infinito. E cada vez mais você pode imaginar que essa tensão aumenta se você quiser trabalhar grandes intensidades. Se você quiser trabalhar pequenas intensidades, pode ser uma pequena explosão, uma pequena implosão e assim por diante. Sugiro fortemente trabalhar o corpo também nesse primeiro momento para dar mais clareza. Você está vendo como eu estou trabalhando com o quarto chakra aqui e eu estou expandindo ou implodindo usando o meu corpo também? Então eu posso, por exemplo, explodir o quarto chakra fazendo com todo o meu corpo para ajudar se eu estiver trabalhando no quarto. E na implosão é o contrário. Eu vou contraindo todo o meu corpo para trabalhar a implosão desse chakra. Da mesma maneira, o primeiro, eu vou descer um pouco a câmera aqui. O primeiro, se eu for trabalhar a explosão é para baixo. Então minha energia está para onde? Para baixo. Eu posso descer o meu corpo, aquela coisa do caçador que eu falo para vocês, né? Então se eu for caminhar como caçador um pouco, né? A minha energia está para baixo. Vocês podem caminhar de qualquer forma, o importante é estar se conectando para baixo. E a implosão é o contrário, é para cima. É como se
me tivesse me puxando tanto para cima que eu quase não consigo pisar no chão. É o que a gente fala de pisar em ovos, né? Eu estou pisando em ovos. Porque é como se uma energia estivesse me puxando para cima. Certo? Então vamos lá. Eu vou trazer a imagem para mim. Estou me coçando todo aqui por causa desse vampiro safado. Mas vamos lá. Eu vou manter aqui da cintura para cima, apesar de eu estar trabalhando para baixo, só para vocês irem me vendo, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui um pouco a explosão para baixo, que é esse chakra que eu escolhi, que pedagogicamente eu disse que é o que eu me conecto melhor aqui. Vocês vão escolher o que vocês se conectaram melhor, tá bom? E ao escolher trabalhar com eles, começa trabalhando de maneira neutra, em geral. Então, primeiro, chakra explodido, por exemplo, eu estou trabalhando com a luz vermelha, mas poderia estar trabalhando com a ideia das raízes também, com esse elemento terra. Vou trabalhar com as raízes. Estou aqui com as raízes, penetrando o chão, elemento terra. E conforme isso estiver um pouco claro, você pode escolher algumas palavras que você queira trabalhar que tem mais a ver com esse chakra. Eu vou escolher agora, por exemplo, coragem, para variar um pouco do que a gente já fez, tá? Então, coragem, que tem a ver com ação, tem a ver com atitude. E aí, como eu estou trabalhando com as raízes, é um pouco difícil arrancar o pé do chão, mas quando eu coloco ele... E aí é difícil arrancar o pé do chão, quando eu coloco ele... Certo? Mas eu estou indo com coragem. Então, cada vez que eu piso, mais coragem vai. Cada vez que eu inspiro, eu tiro. Cada vez que eu expiro, mais coragem vai. E eu começo a caminhar para frente, mas essa energia que também vai para baixo, ela vai crescendo, essa sensação dessa coragem. Eu trabalho isso um tempo. Bem concentrado. Aos poucos, eu começo a não estar tão concentrado assim e começar a trabalhar pequenas coisas pelo espaço. Por exemplo, eu aperto a mão de alguém e digo, bom dia, como você tá? Tô ótimo. E você? Que ótimo. Oi, que bom te ver aqui. Seja bem-vindo, claro, entra aqui, a casa é sua. Me dá um lanche aqui? Eu quero uma batata média, por favor. Sim, R$2 a mais? Não tem problema, pode ficar com o troco. Toma aí. Obrigado. Boa batata, hein? E aí, eu começo a trabalhar isso. Aos poucos eu também vou percebendo, junto com essas pequenas ações que vocês vão fazer, começa a ver como é que está o seu olhar. O meu, por exemplo, está muito interessado, ele ficou muito ágil agora. Essa coragem me deu uma agilidade, me deu uma conexão maior com o mundo. Também a raiz, ela causa isso, né? Uma conexão com o mundo. Mas é o que eu tô ligado, parece que eu tomei café aqui, eu tô com uma adrenalina. Foi o resultado que ocasionou em mim estar trabalhando aqui agora. Então, eu estou muito conectado com essas coisas em volta. Então eu estou percebendo isso, eu estou percebendo como o meu olhar agora, por exemplo, ele não está se fixando em nada, ele não está focado, ele está mais em geral, mas ele está bem rápido, ele está bem atento, então aumentou meu nível de atenção. E a escuta também, eu estou bem conectado com lá atrás, apesar de eu não estar olhando para lá. Estou olhando agora, porque tem a câmera. Então, eu vou trabalhar essa coragem um pouco. Eu começo a olhar minhas mãos, começo a olhar meus pés, ainda estou com a base baixa, porque eu não quis abandonar essa fisicalidade que me surgiu, certo? Então eu estou aqui trabalhando um tempo, vou fazendo pequenas ações com esse chakra que foi o meu mais claro, o meu mais fácil, certo? E a partir daí, a gente agora vai começar a transformar no segredo esse chakra. Começa a jogar no segredo, certo? A gente falou de algumas possibilidades de fazer isso. Eu vou falar de uma delas, que é a que eu vou usar, que é a que eu gosto mais, inclusive. É como se eu estivesse vestindo uma roupa, nesse caso, neutra. Então, igual essa camada externa que a gente colocou, igual ou uma máscara, né? A gente chama de máscara corporal. É como se fosse uma máscara teatral, mas ela cobre o meu corpo todo. Então, eu coloco uma máscara neutra aqui. Então, o que acontece? Esse chakra que estava explodido para baixo, ou esses que tivessem explodido para frente, eles estão ocultos agora. Eles estão em mim, eles estão dentro de mim, mas eles não estão transparecendo, porque tem uma máscara que está transparecendo. Nesse caso é neutra. Então eu neutralizo, através de uma máscara, o meu primeiro chakra que está para baixo, né? Então eu neutralizo ele.
Ou eu imagino que esse chakra explodido, ele vai se tornando um pouco a minha sombra. É uma outra possibilidade de trabalhar também. Eu estou fazendo esse movimento aqui porque é essa ideia de que eu jogo ele para trás, tá bom? Então imagina que esse chakra está super explodido. Aí eu pego esse eu energético com o chakra explodido e jogo ele para trás. Então como eu estou agora? Estou normal. Quem está com o chakra explodido? Meu outro eu energético que está aqui atrás de mim. A hora que eu quiser, ele vem para perto e pá, explodiu de novo. Mas por enquanto eu falo, calma, fica aí atrás. Vai para trás de novo. E eu vou trabalhar normalmente. Tá? Então, joga no segredo o seu chakra mais claro. E mantém ele lá. Ao jogar no segredo, fica lá atento a ele. Por exemplo, eu vou fazer esse método de jogar para trás, tá bom? Ele está lá atrás. E aí, eu suavizo o meu corpo, neutralizo o meu corpo. Mas eu estou ainda visualizando esse meu corpo energético um passo atrás de mim, com o primeiro bem explodido. No meu caso, enraizado. No caso de vocês, o chakra que tiver, tá bom? Que estiver trabalhando. Ele está bem enraizado. Aqui atrás de mim. Então, como eu estou muito conectado a isso, isso ainda me causa uma sensação dessa raiz. Mas ela não é tão forte porque ela não tá, eu não estou trabalhando ela diretamente. Ela está me influenciando indiretamente. É o que está acontecendo. Essa é a graça do segredo. Tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai escolher aquele chakra que a gente se conectou menos. Seja porque ele não foi tão claro, ou porque eu tive mais dificuldade, ou porque eu estou com interesse em pesquisar ele melhor para entender ele melhor. E começa a trabalhar esse chakra. Ai, tá coçando aqui o mosquito. Começa a trabalhar esse chakra que foi mais difícil de trabalhar. Tá bom? Eu vou escolher um aqui, deixa eu pensar um aqui para eu trabalhar. Eu vou escolher o quinto chakra implodido. Aquela ideia dos segredos, da falta de comunicação, da falta de expressividade, das coisas não ditas, tá bom? É como se tivesse um buraco negro no meio da minha garganta, jogando a laringe lá para dentro. Ou tem a ideia também que a gente gosta de uma mão na garganta segurando, ou algo amarrado puxando para trás. Esses vetores, essas direções são muito importantes. Para frente, para trás, ou no primeiro e no sétimo, para baixo, para cima. Tá bom? Os vetores são muito importantes. Então eu vou trabalhar o quinto chakra para dentro e para trás, implodido, certo? Então eu começo a me conectar com essa ideia. Vou usar o buraco negro de exemplo aqui nesse caso. E aí começa a fazer pequenas ações pelo espaço. Pequenas coisinhas. Começa sempre dando um alô, cumprimentando alguém, fazendo algumas coisas. Tá? E aí em algum momento diz boa tarde para alguém, boa noite. Se quiser em algum momento ver alguém conhecido na ficção, alguém que seu personagem aqui conhece, pode trabalhar isso. Mas não é necessário, tá? Pode fazer um lanche, pode comprar uma roupa neutra, não trabalhe com roupa uniforme, nada disso ainda, tá? Uma roupa neutra se quiser, fazer pequenas ações pelo espaço também de verdade. Pode pegar um repelente e passar na perna porque tá cheio de mosquito, pode passar, bebe uma água, toma um café. Pequenas ações. Ah, me desconectei do meu chakra. Volta lá. Faz de novo. E volta a trabalhar. E presta atenção no seu corpo e nas sensações que ele está causando. Tá bom? Vai ficar fazendo isso um tempo. E aí pode pausar o vídeo, se quiser. Fica fazendo isso um tempo. E pausa o vídeo. Para quem já fez um tempo e voltou, agora, muito importante, continua trabalhando um pouquinho isso, mas começa a soltar falas dessas regiões. Dessa região que você está trabalhando que foi mais difícil. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando no quarto, como é que é uma fala que sai do meu coração explodido? Bom dia? Não sei. Se eu estou trabalhando no primeiro explodido, como é que é dar um bom dia? Para baixo, a partir da base do meu corpo.
Se eu estou trabalhando, por exemplo, o segundo implodido. Bom dia. No meu caso, o segundo implodido foi na timidez. Então começa a trabalhar volta a trabalhar pelo espaço, ainda com esse chakra que você está aí, mas começa a soltar pequenas falas. E quem tiver à vontade pode ir falando alguns textos, experimentando um pouco mais, tá bom? Pronto, voltei. Então está trabalhando pelo espaço, com o seu chakra mais difícil, aquele que não foi tão claro, e aí já está experimentando falas. Depois de ter feito isso por um tempo, vai parar, vai lembrar daquele que está lá na sua sombra. Então, no meu caso, o que eu estava fazendo? O quinto implodido. Estou trabalhando com ele aqui. Experimentei falas, experimentei algumas coisas. E aí eu me lembro do meu lado da sombra, que é o primeiro explodido. Eu mantenho ele na sombra, tá? Então, nesse caso, por exemplo, eu posso imaginar um outro eu, meu corpo energético atrás de mim, imaginário mesmo, em que ele está bem explodido. Pá! E eu tinha usado a palavra da coragem, né? Quem quiser pode dar uma palavra para esse chakra também, mas o mais difícil de vocês. Pode trabalhar da mesma maneira que o primeiro. Eu vou dar uma palavra pro meu também. Vai ser... insegurança. No que eu tenho a dizer. Só para variar um pouco, não sei aqueles tão óbvios, né? Então, eu tenho uma insegurança no que eu tenho a dizer. Por isso que a minha comunicação, o que eu falo pode estar deficitário. Nesse meu caso aqui, tá? E eu me conecto lá com a minha sombra, com o meu primeiro explodido para coragem, tá? E eu parado um tempo, quem quiser pode fechar o olho para se conectar melhor a essas duas imagens, a esses dois chakras. Um aqui em mim, como se fosse a minha persona mesmo, e o outro lá na minha sombra, que é o primeiro que eu estava trabalhando, que é mais fácil, ele está claro para mim. E aí quem tiver fechado o olho, abre e começa a caminhar um pouco pelo espaço, só um pouquinho. Não precisa experimentar muitas coisas não, mas tenta caminhar pelo espaço e só se olhar as mãos, os pés de vez em quando, enquanto você vai tentando entender que sensações estão sendo resultantes desses dois ao mesmo tempo, da atenção que eu estou dando aos dois em simultâneo. Pode não estar claro, faz parte não estar claro, mas vai tentando trazer mais clareza. Se eu esquecer algum, eu me conecto de novo com esse que está em mim, na minha persona, e com o outro que está lá, na sombra. Separado. Então, eu agora estou circulando, por exemplo, me conectei com o da minha persona, meu quinto explodido. E agora, me conectei com o da minha sombra, primeiro explodido. E agora eu tento me conectar com os dois ao mesmo tempo. E continuo caminhando. E no meio desse caminhar eu vou lá na minha roupinha pendurada, lembra dela? No meu vampiro pendurado? No caso vocês, o arquétipo de vocês. Eu vou tirar ela. Olho rapidamente, lembro quem é e visto. E ao vestir, não precisa se preocupar muito. Caminha pelo espaço. Vai tentando entendendo toda essa reverberação aí pelo espaço. E agora você não precisa se preocupar mais com tudo. Só se preocupa em tentar manter o estímulo do que quer que esteja rolando. Não precisa se preocupar mais com a sombra, com a persona, com o arquétipo. Você agora é um caldeirão. E só vai se conscientizando sobre sensações e dando asas a ela, caso estejam surgindo. Asas ao físico, ao psicológico, ao emocional. Só vai dando liberdade um pouco. E não precisa mais buscar manter aquelas imagens. Elas já estão aí. Só vai andando pelo espaço, só vai sendo esse corpo físico e energético que está aí circulando pelo espaço. E aí trabalha isso um tempo apenas, assim, só circulando pelo espaço, olhando um pouco em volta, percebendo como o seu olhar repousa nas coisas.
nas mãos, nos pés. E aí vocês vão entrar num escritório. Todos vocês trabalham num escritório, com a função que vocês quiserem. Um pode ser do financeiro, o outro do marketing, o outro é digitador, o outro almoxarifado, o outro é um gerente estratégico. Sugiro funções mais operacionais um pouco para simplificar e para ter o que fazer. Eu aqui, por exemplo, eu vou trabalhar um pouco um estagiário da área comercial. Aquele cara que está muito envolvido com os clientes, mas é estagiário ainda. Então ele está bem fazendo tudo que rolar, tá? Mas então vão visualizando esse escritório, as mesas, tudo do jeito de vocês. E podem usar cadeiras no ambiente para, bancos, cadeiras, para vocês criarem pequenos improvisos. Então vocês podem sentar, e aí mistura um pouco o imaginário com o real, abre uma agenda, anota alguma coisa, mas vai trabalhando, criando pequenas ações. Não façam qualquer coisa, façam alguma coisa. Qual é a diferença de fazer qualquer coisa para fazer alguma coisa? Por exemplo, o que eu estou digitando? Qualquer coisa. Eu estou representando alguém que digita. Isso é péssimo. Agora se eu escrevo, olá, espaço. Tudo bem? Interrogação. Eu estou conectado com o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou digitando, por que eu estou digitando. Então façam alguma coisa, não qualquer coisa. Toma um café, abre uma planilha, faz uma ligação, usa um caderno, uma anotação, um fichário, passa o crachá para entrar. Dezenas de coisas possíveis aí. Quem tiver com dúvida, pega uma coisa e faz simples. Quem tiver já um hábito ou uma experiência mais ou menos com a empresa, não usa a sua empresa nem a sua experiência, mas lembra mais ou menos como é? Só a ideia da coisa e aí começa a utilizar, tá bom? Então façam pequenas ações nesse local e nesse espaço. Isso agora, desse jeito, com essas sensações que vocês estão, é o trabalho que vocês vão começar a improvisar. Então, improvise pequenas cenas, pequenos acontecimentos, pequenas ações, pequenos diálogos, pequenos acontecimentozinhos. Então, gerem um improviso de vocês aí, nesse ambiente, que tem algumas ações, e com essas sensações que eu tô. Tá? A minha eu tô tentando manter viva enquanto eu falo com vocês aqui. E aí vocês vão fazer isso por um tempo, tá? Depois de fazer isso por um tempo, quando vocês acharem que tem um material aí que se assemelha a uma cena improvisada, aí vocês vão para a próxima fase, que é zerar. Eu, por exemplo, estou conectado bastante ainda com o trabalho aqui. Até por isso que às vezes estou demorando para falar, que o meu quinto chakra está um pouquinho implodido ainda. E aí, como é que vocês vão zerar? Abandona esse local, ocupa um lugar no espaço, fecha o olho. Pode ser de olho aberto também, mas sugiro fechar o olho quem estiver começando. Inspira, expira, relaxa um pouco o corpo. Se conecta com o chakra que você está trabalhando primeiro na persona e vai neutralizando ele. No meu caso, ele estava o quinto implodido, eu vou trazendo ele para a explosão um pouquinho. Posso até explodir um pouquinho a mais. Abro, explodo esse quinto chakra e depois eu relaxo novamente. Ou seja, se eu estava implodido, eu vou explodir ele um pouco para depois neutralizar, para eu ter a clareza desse retorno. Eu vejo ele girando normalmente, saudavelmente aqui, no caso do quinto chakra, cor azul, uma comunicação saudável. Lembra lá do meu corpo energético trabalhando na minha sombra, com o meu primeiro explodido? Traz para você. Opa! Ou você vai para ele se preferir. Tá? E aí... Espera aí que estão me ligando de novo. Hoje eu estou requisitado. E aí,
se conecta com ele, ou você vai, ou o corpo energético vem. E no meu caso, o primeiro explodiu aqui, né? O que eu vou fazer? Agora, no meu caso, eu vou implodir o primeiro, implodo ele bem, depois equilibro novamente, vejo o primeiro chakra girando saudavelmente, minha terra, meu vermelho. Inspiro e expiro, relaxo. Vampiro, posso destacar, digo tchau para ele, jogo fora, posso fazer 1000 coisas, tá? No meu caso, eu vou fazer um processo mais lento, só para dar uma outra opção para quem preferir assim. Tô com ele aqui um pouquinho, o meu tá suave agora, mas tô com ele um pouco, como se fosse um corpo energético, ele vai se afastar de mim. Você pode fazer com que ele vire para você, olhe ele olho no olho e vê ele se afastando. E você agora se limpa um pouquinho aí, tô limpo, não tem mais nada dele. Quem quiser pode só pegar o arquétipo, amassar, jogar fora, ou pendurar, ou dizer, vai, depois a gente se fala de novo. E foi. Então você já se libertou desses pontos de atenção. Agora, só para dar uma equilibrada ainda maior, fecha o olho novamente. Lembra daquele ar curativo? Imagina que tem um ar que, como se fosse um boneco de posto, aquele boneco de posto, ele vai te encher por completo. Ele entra pelo seu nariz, preenche todo o seu corpo, mãos, pernas, pés. E depois, você ao expelir, você murcha todinho. Só que esse ar, ele tem umas moléculas de cura. Ele é o ar da cura. Pode ter uma cor se você quiser. Então, ao inspirar, ele vem e te preenche de um ar da cura. E conecta em todo o seu ser. Depois, ao expelir, a cura está lá. Você expele o ar, mas essa cura ficou. E faz isso por um tempinho. Depois, leva atenção para a sua coluna vertebral. E imagina que ela é um grande bastão de luz branca. E aí, imagina essa coluna vertebral todinha se esticando. Então, o topo da minha coluna, que se conecta aqui ao meu crânio, onde tem o 7º chakra, é como se tivesse uma linha puxando para cima. E na base do meu cóccix tem outra linha puxando para baixo. Então, a minha coluna vai se esticar. Só que ela se estica por trás. Tá? E não precisa tensionar muito não, só estica um pouquinho. Imagina essa luz branca fazendo... esticando. Leva atenção para essa coluna. E enquanto essa coluna está esticando, essa luz branca, só aceita, permite a sugestão de que ela está ajudando a equilibrar todos os chakras ao fazer isso. Está equilibrando o 7º, o 6º, o 5º, o 4º, terceiro, segundo, o primeiro, todos os chakras secundários que a gente tem nas mãos, nos pés e outras regiões. E aí fica só um tempinho aí, vai inspirar, expirar e relaxar, tá bom? Então inspira, expira e relaxa. Eu tô leve, não sei você, mas eu tô bem leve. E aí quem quiser, faz exercício da soleira também para sair. Mas antes disso, se conecta com esse espaço. Percebe essa potência criativa que está aqui. Essa minha sala de ensaio. Ao sair e entrar, pode ser o mesmo ambiente. Mas não é o mesmo lugar mais, tá bom? Então, por exemplo, Vitor, eu treino no meu quarto. Então, meu quarto é minha sala de ensaio, minha potência criativa. Como é que eu vou fazer o exercício do entra e sai? Você vai sair dessa sala de ensaio, que por acaso se parece com o seu quarto, atravessar essa membrana. Vai, bebe uma água, vai na cozinha, vai no banheiro. Ao voltar, a membrana não está lá mais. Então você vai simplesmente entrar no seu quarto. Quando você quiser transformar em sala de ensaio de novo, você vai sair do seu quarto, vai olhar para a porta dele, construir essa membrana e vai entrar na sua sala de ensaio. Depois vai sair dessa sala de ensaio, a membrana morreu, vai beber uma água, vai no banheiro e ao voltar, volta para o seu quarto direto. Tá bom? Então, quem quiser pode fazer exercício da membrana. Galera, importante. Passei um pouco corrido aqui, né? Para vocês. Tentei fazer um vídeo curto. Ainda tive umas interrupções aqui, mas acho que não atrapalhou. Mas basicamente, o que eu fiz? Só para a gente revisitar o arco do exercício, tá bom? Vou até pegar aqui umas anotações que eu fiz só para a gente bater junto. Vocês vão escolher um arquétipo. Vitor, onde é que eu encontro arquétipo? Joga no Google, arquétipos.
Lá vão ter uns padrões, uns clássicos, uns meio clichês. Mas trabalhem com esses por enquanto, tá bom? Existem tantos arquétipos quanto a nossa imaginação permitir. Não existe uma lista de arquétipos. O que acontece é que o marketing se apropriou muito de alguns que o Jung classificou lá e aí existe uma lista chamada Os 12 Arquétipos. Mas isso é uma grande inverdade de que existem 12 arquétipos. Existem milhares, milhões de arquétipos. Mas vocês podem utilizar esses 12 só para ter algum indício. Tem o mago, o rei, a mãe, a criança, o príncipe, a princesa, o pedinte, enfim, tem vários. O vampiro que eu trabalhei, eu não sei se nesses 12 tem o vampiro, acho que tem sim. Mas vocês podem trabalhar vários. Escolham alguns e aí uma dica, vocês podem clicar no Google e dar uma pesquisada nele, mas vocês podem clicar no Google Imagens também para ver algumas referências, algumas coisas. Tá livre, tá bom? Vocês vão escolher um arquétipo. Esse vai ser o arquétipo que vocês vão pesquisar nesse jogo, tá bom? E aí lembra de trabalhar ele um tempo e depois pendura ele lá e deixa ele lá um tempinho, tá bom? E depois vocês vão selecionar aquele chakra que foi mais claro para vocês. Aquele que ficou mais nítido, vão trabalhar com ele um tempinho, tá bom? Sugiro trabalhar ele na explosão, mas quem quiser trabalhar na implosão, se tiver claro, pode trabalhar também, tá? E aí depois de trabalhar com ele um tempo, vai jogar ele para o segredo ou para a sombra. E aí continua trabalhando mais só um pouquinho, só para ter um pouco a sensação de como é que é esse chakra no meu segredo. Ou seja, eu vou trabalhar ele normal, depois jogo para o segredo e trabalho mais um pouquinho. Pequenas coisas, pequenas ações, pequenos caminhar, olhar a mão, cumprimentar alguém, para que com isso eu tenha um pouco a sensação de, opa, como é que é agora ele está na minha sombra? Está me influenciando ainda, mas de uma forma mais indireta um pouco, e não tão diretamente. Depois de fazer isso um pouquinho, vai escolher aquele chakra que foi o menos claro. O mais difícil de ter algum estímulo, alguma reação a partir dele. E aí vai trabalhar ele um pouco também. Deixando o outro lá na sombra, mas não se preocupa com ele por enquanto. Começa a trabalhar. Ele está lá, você deixou, mas não precisa ficar atento a ele. Se atenta agora a esse chakra que foi o mais difícil. Pode trabalhar na implosão ou na explosão, tanto faz. Tá bom? E aí, começa a trabalhar ele pelo espaço, começa a gerar ações e estimular pequenos improvisinhos bem simples, tá bom? E aos poucos começa a estimular a fala também. Lembrando que a ideia da fala é sair dessa região. Então, se eu estou trabalhando o segundo chakra, que é na região da bacia, como é que a minha fala sai daqui? Na explosão ou na implosão? Se é na explosão, minha fala está saindo, né? Está indo para fora, está explodindo a fala. Se é na implosão, minha fala está entrando. Então é como se a minha fala, na verdade, entrasse pelo segundo chakra e saísse por trás, talvez. Uma possibilidade, não sei. Joguem, trabalhem, experimentem. É sobre pesquisa, é individual, tá bom, galera? E aí, depois disso, depois de trabalhar um pouquinho isso, lembra do arquétipo que está lá pendurado, pega ele, veste ele, e aí você já vai ter 3 coisas aí. Esqueci uma, peraí. Antes de vestir o arquétipo, para em algum momento, lembra da sua sombra, depois que você já tiver treinado a fala um pouco, lembra da sua sombra, se conecta a ela, e aí só caminha um pouco pelo espaço. Aí vai, se conecta com a persona que é aquele chakra mais difícil, vai andando pelo espaço. Aí para, aí não precisa parar na verdade, para de atentar a ele, se conecta à sua sombra, aquele chakra que foi mais fácil, anda pelo espaço um pouquinho, depois se conecta aos 2 em simultâneo e anda pelo espaço um pouco, vai percebendo essa possibilidade. Tá mais ou menos rolando aí alguma sensação, por mais confusa que possa parecer? Beleza, aí vai lá, vem no arquétipo e adiciona mais ele também. Veste essa roupa aí e fica parado. 2 segundinhos, só um pouco, só para deixar ela se moldar aí no corpo, né, ajeitar e fala, opa, peraí, agora tem um monte de coisa aqui. O que eu faço? Anda pelo espaço. E não precisa se preocupar mais com segurar essas coisas. Elas estão te segurando. Não precisa fazer nada. Se deixa livre para que essas coisas sugiram o que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai sentir. Tá bom? E aí vai trabalhar um pouquinho pelo espaço. E aí em algum momento, quando tiver já trabalhado um pouquinho, entra no escritório, começa a trabalhar em alguma função nesse escritório. E aí gera, quando
começado a trabalhar, em algum momento começa a criar pequenas cenas, pequenos improvisos. Gera um improviso, uma ceninha de improviso a partir disso, desse trabalho. Completamente livre, tá bom? Depois de trabalhar um tempinho, que você estiver satisfeito, lembra de zerar. Começa tirando o arquétipo, acessa os chakras que estão implodidos, implode um pouco eles, depois equilibra. Os que estão explodidos, implode eles, né? Os que estão explodidos, implode. Os que estão implodidos, explode, mas depois equilibra. O que está lá na sombra, traz a sombra para você primeiro e também neutraliza ela, ajusta. E aí depois de fazer isso, inspira, expira, limpa, alonga o corpo também. Eu fiz uma coisa maior para zerar. É um processo maior. É para realmente zerar. Depois, aos poucos, vocês vão fazer muito mais rápido. A gente vai falar, mata isso. Aí, puf, já foi. Mas como eu sei que tem pessoas aí que são mais sensíveis, que têm uma dificuldade maior de abandonar essas sensações que são muito intensas, a gente está trabalhando com muita intensidade, então faz esse processo mais alongado, tá bom? Vai desmanchando, vai zerando chakra por chakra, mas tira primeiro o arquétipo e depois ainda faz essa inspiração, faz a coluna em branco e aí depois alonga o corpo, respira um pouquinho e pronto, tá bom? Quem quiser faz a membrana também, que eu super sugiro, super interessante. Tá bom, galera? É isso. E depois, Vitor, o que eu faço? Anotações. Faz um relatozinho pequeno de como foi pra você, tá? Vai ser muito bacana. As anotações junto com o vídeo que vocês fizerem, gravem tudo isso, né? O vídeo junto com as anotações vai ser um princípio desse personagem que a gente vai falar sobre eles depois. Tá bom? Então, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido legal. Boas criações!